Na divisão do bolo, os estados, municípios e a União chegaram à seguinte conclusão. A União cuida daquilo que é indústria, o estado cuida daquilo que é comércio e o município cuida daquilo que é serviço. E cada um criou o seu tributo conforme a esfera de atuação. O mais importante deles, no caso o estado, é o ICMS, que é toda troca de mercadoria, toda circulação, uma compra e venda de uma mercadoria e serviços, só que são serviços específicos. Muita gente acha que é só na compra e venda de mercadoria, que é onde ele é mais visível. Mas tem serviços específicos, como telecomunicação, fornecimento de gás, energia elétrica, que pode vir de um estado para o outro, então isso faz parte do ICMS. O ICMS ele é muito impactante porque ele vai desencadear toda a cadeia de qualquer produto. Se a gente fala de um biscoito, esse biscoito ele foi industrializado, incidiu o tributo na fábrica. Daí ele vai para um centro de distribuição, de logística, já tem o ICMS aí porque circulou a mercadoria. Desse centro de distribuição vai para um outro centro em outra região, já tem uma nova circulação aí. Até chegar no supermercado, que vai passar para o consumidor, então a cada vez que ele circula, esse biscoito, incide o ICMS, incide a tributação. Lógico que tem todas peculiaridades nessa incidência, né? Tem débito, crédito, depende da situação que gera algum benefício, porque senão ele chega lá na ponta num valor que não dá para ninguém comprar, né? Porque cada vez que ele passa na mão de mais atravessadores, maior vai ficando o tributo. Para não ter isso, existe uma situação que é débito e crédito. Então eu pago para o governo, mas eu tenho um crédito, então eu deixo de pagar na próxima, eu vou compensando. E aí o comprador do meu biscoito vai deixando de pagar tributos e tal, então tem toda uma situação, a substituição tributária e tudo mais. Hoje o fisco fez uma tática inteligente do ponto de vista do fisco, mas que está gerando um impacto gigantesco em toda a cadeia de qualquer produto, qualquer mercadoria, qualquer bem vendido no Brasil hoje. O que foi feito? Para o fisco, em termos de fiscalização, ele não tem gente para poder vigiar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo, ele colocou isso tudo de uma forma digital, eletrônico. Então, o computador vigia. Não precisa de pessoas mais, automatizaram tudo. Segundo passo, eles estão cada vez mais centralizando. Então, ao invés de eu fiscalizar, se no estado de Minas Gerais eu tenho 2.000 supermercados, ao invés de eu fiscalizar os 2.000 supermercados, eu vou fiscalizar a fabricante de macarrão. Que a fabricante eu tenho 10 que fabricam macarrão no estado inteiro. Ao invés de 2.000 supermercados, é mais fácil eu fiscalizar 10 empresas. E criar uma terceira situação. Já que a facilidade para o fisco é fiscalizar a indústria, por que não cobrar a partir da indústria também? E isso tem gerado um seguinte problema, que é a chamada substituição tributária. Ao invés de eu cobrar do supermercado quando ele vender, eu compro da indústria. O tributo dela, indústria, e já cobro o tributo do supermercado. Antes mesmo do produto chegar no supermercado, e sabe-se lá quando que esse supermercado vai vender esse produto. Então o tributo já foi pago. Você compra uma carreta com refrigerante para fazer uma grande liquidação. Isso acontece em grandes redes. Você não sabe quando que você vai terminar de vender aquela mercadoria toda, mas o seu ICMS já está pago. Aí você tem o primeiro problema, já foi pago antes mesmo de ocorrer a venda. O correto seria quando ocorresse a venda. Segundo problema, qual é o valor que eu vou pagar, sendo que... E se eu der um desconto? E se eu vender essa carreta, eu quero fazer uma liquidação extraordinária aqui, eu comprei ela a R$2 a garrafa e vou dar um desconto que eu venderia normal por R$5, eu vou dar R$2,50. Só que a tributação já tem uma estipulação de um preço de mercado. Olha, esse produto ele é vendido na média a R$5, então eu já estou te cobrando ICMS em cima de R$5, não em cima dos R$2,50 que é o real. Então o primeiro problema que existe com relação à substituição tributária, e especificamente o ICMS, já é pago na saída da indústria, o tributo de quem vai comercializar. Segundo, o valor que é fixado como parâmetro para estipular o tamanho do tributo, ele não é um valor condizente com a realidade. Daí surgem distorções, que é uma terceira situação. Imaginando esse exemplo que eu dei de
Vendi com desconto, fiz uma promoção, uma mega promoção. A tributação foi em cima de R$5, mas eu vendi a R$2,50. Esse é o valor real, é o que existe, é o que entrou no caixa. Aí surge a seguinte distorção: o tributo que foi pago, dependendo do caso, ele pode chegar quase ao valor equivalente ao valor do produto. Quase aos R$2,50. Ele chega perto. Então a minha margem é quase, porque eu paguei R$2 na fábrica. Tive uma margem de lucro de 50 centavos. O tributo foi em cima de 5, chega quase a 2. Então eu estou perdendo dinheiro. Essa é uma situação real, acontece. Se for analisar friamente, a empresa acaba pagando mais do que ela está recebendo. Porque existe uma ferramenta muito bacana que é totalmente legal dentro da lei. A lei prevê isso, esses casos do valor de venda ser inferior ao valor idealizado, o valor que o fisco imaginava que seria o valor a ser vendido, a empresa pode pedir uma restituição ou um abatimento. Olha, eu vendi a R$2,50, vocês imaginaram que seria R$5, não foi a 5. Eu paguei o tributo em cima de 5, então eu quero que calcule para mim o tributo em cima de R$2,50 e o valor que eu paguei a mais eu quero em crédito. Esse é o crédito tributário. Dentro da própria empresa surge esse crédito. Ele não é invenção, não precisa buscar em terceiros. Fazendo uma auditoria fiscal dentro da própria empresa, ela vai encontrando esses créditos. Só que imagina um carregamento de uma carreta inteira de refrigerante. Nós estamos falando de uma garrafa que teve uma distorção de R$5 para R$2,50. Mas e uma carreta inteira e vários carregamentos e redes de supermercado que compra uma carreta para cada supermercado e ela tem aí uns 200 estabelecimentos. O impacto que isso vai gerando. Na hora que você soma os centavinhos, aquela famosa história, né? De grão em grão a galinha enche o papo. E quando você vai vendo os grãos que vão ficando pelo meio do caminho, você vai vendo que o papo da galinha está muito cheio. Não, o conselho mais básico que eu posso passar para o empresário é mostrar para ele, procurar um especialista, para que o especialista oriente, para que ele deixe de pagar aquilo que não é devido. Ou seja, ele não pague além do que o fisco cobra. Na verdade, invertendo a moeda, olhando do outro lado da moeda, quem está devendo é o fisco. É o fisco que está devendo para a empresa que anda na linha. Que a empresa pagou mais do que precisava. Então quem deve é o próprio Estado.